A gente fala sobre isso porque o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a mega operação, que já resultou na morte de 115 criminosos, como um sucesso. Em coletiva de imprensa, ele respondeu às críticas de autoridades do governo federal, afirmando que não transformará a ação em uma batalha política e afirmando que quem quiser ajudar será bem-vindo, mas quem não quiser deve sumir. Já ao comentar sobre as mortes, Castro reagiu e se solidarizou com os agentes. Roda sonora, a gente vai acompanhar um trecho do que falou o governador do Rio de Janeiro. Agradecer às nossas polícias e, como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais, e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Já para o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Felipe Cury, a ação do Estado foi legítima para cumprimento de ordens judiciais e que quem escolheu o confronto com a polícia é quem morreu. Deixa eu já chamar os nossos comentaristas para analisar a repercussão esse dia seguinte da operação ocorrida no Rio de Janeiro. Deixa eu dar as boas-vindas ao delegado Palumbo chegando conosco. Delegado Palumbo, boa noite. Eu quero muito a sua avaliação agora da repercussão toda a respeito dessa mega operação. Hoje, vários discursos de muitas autoridades e o governador do estado do Rio de Janeiro está firme no seu posicionamento de legitimar a operação e de se solidarizar em relação às famílias dos policiais que foram mortos. Boa noite, Kobayashi. Boa noite, amigos da Jovem Pan, toda a nossa audiência e os colegas de bancada. O governador não pode retroceder. Se ele retroceder, imediatamente, poucas horas depois que a polícia desocupar ou parar a operação, o Comando Vermelho vai colocar novos faccionados nos postos aonde houve aí as mortes de traficantes. Ele tem razão, isso não deve ser transformado numa guerra política, concordo com o governador. Isso não deveria ser uma pauta entre direita e esquerda, mas está bem claro aqui o posicionamento de alguns políticos da esquerda que não querem a operação, que falam que a operação não foi exitosa, que lamentam a morte desses traficantes. Eu, sinceramente, eu não lamento as mortes desses traficantes. Foram eles que tiveram livre-arbítrio, foram eles que pegaram um fuzil, foram eles que colocaram bomba num drone e jogaram em cima dos policiais, mesmo sabendo que ali é um local rodeado de pessoas, de moradores, de casas. Foram eles que optaram por entrar no crime. E essa desculpa esfarrapada que muitos defensores de bandidos jogam, de que é uma condição social, faz com que a pessoa vá para o tráfico, é mentira. A gente sabe que a maioria da população que mora em comunidade, em favela, e não é só no Rio de Janeiro, não, são pessoas de bem, honradas, que trabalham, que acordam cedo, que pegam ônibus, que levam sua marmitinha, que às vezes não tem nem a mistura, tem um arroz e ovo, e nada mais do que isso, e vive com 1, 2, 3 salários mínimos no máximo. Então, essa desculpa é falaciosa. A maioria da população brasileira é pobre. Essas operações têm que continuar para o bem da população do Rio de Janeiro. Infelizmente, o governo, junto com a polícia, o governo do Rio de Janeiro, encontra-se abandonado. Poderia ter um suporte maior por parte do governo federal, inclusive com o apoio das Forças Armadas, inclusive implementando, decretando a lei da garantia e da ordem, que ele pode fazer isso, o presidente da República, mas prefere não fazer. Eu só não falo e não concordo que a operação foi um sucesso absoluto, porque eu lamento muito a morte desses policiais. Lamento de verdade a morte desses policiais, porque a gente se coloca como policial no lugar deles. Eles têm família, têm mãe, têm pai, optaram por uma profissão digna e honrada. Já o traficante, muita gente fala, o traficante também tem mãe, tem pai, mas ele optou pelo lado mau. Ele optou por ser criminoso. Ele optou por pegar uma arma de guerra, um fuzil 762 ou uma .50 que vara um carro blindado. Foi opção dele. E a partir do momento que um criminoso pega um fuzil, covardemente atira na polícia, podendo acertar a população de bem, ele corre o risco de tomar um tiro e morrer. Faz parte da vida deste criminoso. Ou então ele vai para a cadeia, mas para a cadeia
ele não fica muito tempo. Por isso que é muito importante nós conseguirmos transformar as facções criminosas, não só Comando Vermelho, Terceiro Comando Mundo, mas todas as facções do Brasil, como organizações criminosas. Não é possível que as pessoas não estejam enxergando que um indivíduo que pilota um drone com uma bomba e joga em cima da cabeça dos policiais, podendo atingir uma casa, uma residência, uma criança, que isso não seja um ato de terrorismo. Pessoas que colocam o pavor, pessoas que colocam o temor na população, pessoas que matam, inclusive jornalista já foi morto no famoso e temido micro-ondas dos traficantes, onde eles empilham um pneu em cima do outro, colocam um desafeto e ateiam fogo. Se isso não é terrorismo, eu realmente não sei o que é. Eu só sei que a polícia, as forças de segurança, mesmo sem o apoio do governo federal, deve continuar com as operações, deve continuar. E se tiver morte de traficantes, aí o problema é deles. E não me venham com essa desculpa esfarrapada, com essa narrativa de que estão matando pessoas desarmadas, colocam um monte de corpos enfileirados, como se não fosse absolutamente nada. Mentira! Eles estão tirando as roupas camufladas, estão escondendo os fuzis para se passar como pessoas de bem. A gente lamenta muito que parte da sociedade, inclusive da classe política, que deveria se unir, independente de direita ou esquerda, se unir para o bem do povo carioca, para o bem do Brasil. Isso são facções, são terroristas que estão colocando o terror no Rio de Janeiro, e isso não é de hoje. Então, o governador, a gente espera que ele continue aqui as operações, que ele não arrede e que ele não se renda às pressões que virão, infelizmente virão, de defensores de bandido, de organizações de defesa de direitos humanos, de alguns partidos políticos e, infelizmente, também do judiciário. Kobayashi. Deixa eu já chamar também o Luiz Felipe Dávila conosco. Dávila, a frase do governador nessa coletiva de imprensa foi forte. Ele resumiu tudo na seguinte frase: ou soma ou suma. Quem quiser somar será bem-vindo. Quem vier só para criticar, que suma. Foi o que disse o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada e a nossa querida audiência. A fala do governador, ele disse que não quer politizar, mas está politizando, e aí no bom sentido. No sentido de que o que ocorreu no Rio de Janeiro ontem ajuda a acelerar medidas urgentes que precisamos tomar como nação para combater o crime organizado. Precisamos, sim, de um PL rápido para enquadrar essas organizações como organizações terroristas, para que tenhamos penas mais duras e poder desmantelar as facções. Precisamos avançar com medidas de inteligência e de segurança que aumente a coordenação e o esforço tanto dos governos estaduais como do governo federal, principalmente em movimentação financeira no COAF e Receita Federal, juntamente com as forças policiais dos estados. Precisamos avançar com pautas para acabar com que os presídios continuem a ser escola de recrutamento de faccionados. Portanto, o que ocorreu ontem no Rio de Janeiro vai ajudar, sim, a avançar pautas importantes da segurança pública, porque não é possível que o Brasil se torne cada vez mais refém do crime organizado por causa da omissão, apatia, a questão ideológica de governos de esquerda que vem tratando o bandido como vítima da sociedade e não como organizações criminosas, terroristas que cada vez mais aterrorizam a vida do cidadão brasileiro em todas as frentes. Então, espero que esta tragédia que ocorreu no Rio de Janeiro, porque na verdade quando a população se torna refém do tráfico, não consegue levar sua vida normalmente, é uma tragédia, mas que isso desencadeie as medidas fundamentais para se combater o crime organizado. O delegado Palumbo, deixa eu chamar você para entender uma das estratégias utilizadas pela segurança do Rio de Janeiro, pela polícia em específico, que foi a utilização do chamado Muro do Bope, que era uma estratégia de encurralar os criminosos em área de mata
longe, portanto, da comunidade, das pessoas de bem ali, para que o confronto não tivessem ali, não alcançassem ali pessoas que não têm nada a ver com a facção criminosa, né? Foi uma estratégia que contou com algumas forças de segurança em locais diferentes, alguns policiais entrando pela área da Serra da Misericórdia para cercar os criminosos e empurrá-los em direção à mata, onde outras equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, do Rio de Janeiro, já estavam aguardando. Então, aparentemente, houve uma estratégia visando evitar os efeitos colaterais, ou seja, civis ali, trabalhadores da comunidade sendo atacados, sendo vitimados. Isso diminui muito a chance desses que foram mortos de serem vítimas de tiro perdido, desse tipo de acidente, né? Aparentemente, o número de mortos, que já passa de 120, aí vai alcançar, de fato, a maioria de criminosos mesmo, né? Com essa estratégia. Delegado Palumbo. É isso mesmo, Kobayashi. A polícia trabalha com inteligência, né? Eu posso citar exemplos de São Paulo. Aqui em São Paulo tem uma comunidade ali na rua Alba, na zona sul de São Paulo, o tráfico é bastante intenso. Na época, trabalhava no grupo de operações especiais e nós percebemos, com a experiência, né, que todas as vezes que nós entrávamos de dia, os traficantes colocavam a população como escudo. E aí dificultava o nosso trabalho, porque a gente tinha dificuldade enorme de saber quem é do tráfico, quem não é. Eles mandavam a população correr e aí ficava bastante complicado. Então nós começamos a incursionar nessa comunidade com o intuito de prender os traficantes, que inclusive ficavam e ainda ficam armados durante a madrugada, depois das 2 horas da manhã, justamente para não ter os efeitos colaterais. Isso é uma tática da polícia, né, para evitar os efeitos colaterais e que nenhum inocente acabe aí sendo morto, seja por tiro de traficante ou esteja no meio de um confronto e acaba aí sendo atingido por causa desses tiroteios, né? O que a gente não pode aceitar, e eu não aceito como policial, já vi em algumas mídias, inclusive de internet, de redes sociais, de grandes veículos de comunicação, dizendo que foi uma chacina. Parece que eles têm desejo de que morresse mais policiais, e morreram bastantes policiais. Não foi um sucesso, não posso concordar muito com o governador nessa parte que ele fala que foi um sucesso absoluto, porque policiais perderam a vida. Bom seria se só tivesse sido morto traficantes, porque ele optou por essa vida. O policial, ele não é pago para morrer. O policial, apesar do risco, ele quer voltar para sua casa, porque ele está tendo uma profissão digna, honrada, de defender a sociedade. E a gente não quer que nenhum policial morra. Agora, o traficante, ele fez a escolha dele. Aí fala assim, nossa, a maior operação que teve, foi as maiores mortes que teve, maior do que Carandiru, já estão falando tudo isso. Mas espera um pouquinho. Foram apreendidos dezenas de fuzis, foram apreendidos explosivos, foram apreendidos arma de guerra. Esses bandidos não são trabalhadores, não são santos, não são estudantes, embora boa parte aí da imprensa, inclusive, vai querer taxá-los como estudantes. Eles atiram na polícia e depois contam com o apoio aí de seus comparsas para tirar a roupa deles, que eram camufladas de guerra, para se passar por bandidos mesmo, para saber distinguir entre a população e o bandido. Por isso que eles foram lá, colocados pela própria população, de cueca, justamente para evitar que a população, para evitar não, para jogar a isca como se a polícia tivesse matado um monte de inocente. E isso não é verdade. Isso não é verdade de forma alguma. Infelizmente acontece e vai sempre acontecer. De épocas passadas já aconteceu. Me lembro uma vez aqui que nós matamos em legítima defesa um traficante e taxaram ele como estudante. Pode até ser estudante, mas era traficante também e estavam armados. Esses aí são criminosos e não dá para você atacar flores em quem está portando um fuzil, que é uma arma de guerra. É engraçado que depois que morre, todos eles viram santos e estudantes. E não é bem assim. Então, deixo aqui os meus parabéns, meu louvor a esses policiais honrados que ganham um salário muito pequenininho e depois são criticados, inclusive pelo ministro da Justiça, que estava em outro estado, criticando a ação
das forças de segurança. É muito fácil criticar nesse ambiente de ar-condicionado, de terno e gravata, cercado por 10 seguranças, andando de carro blindado, enquanto o policial está ganhando 1/6 do que ele ganha, subindo o morro, tomando tiro de fuzil. É muito fácil criticar sem conhecer a realidade desses bravos guerreiros que estão aparecendo neste momento, aí pelo menos de costas, carregando esses traficantes aí, bravos guerreiros da Polícia Militar e da Polícia Civil, Kobayashi. Dávila, uma informação sobre isso que nos fala o Palumbo: o Ministério Público Federal acaba de solicitar ao IML do Rio as informações em relação aos corpos que foram ali localizados decorrentes desta operação, e as informações do IML devem ser prestadas em 48 horas ao Ministério Público Federal. Já o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o Felipe Cury, afirmou numa coletiva prestada à imprensa nesta quarta-feira que vai investigar por fraude processual quem participou da remoção dos corpos na área de mata, no Complexo da Penha. Mais de 70 corpos foram retirados por moradores nessa manhã e eles agora vão investigar essa retirada dos corpos, porque isso pode ser uma fraude processual, principalmente se confirmada essa denúncia de que retiraram dos corpos as vestimentas de combate que muitos deles estavam ostentando, inclusive armamentos pesados também. Luiz Felipe Dávila. Koba, isso mostra que só tem efeito porque tem parte da sociedade, principalmente desses partidos de esquerda e ONGs, que tratam esses traficantes, esses narcoterroristas, como vítimas da sociedade. Porque, evidentemente, se não tivesse esse respaldo de partidos políticos, instituições do terceiro setor, esse tipo de atitude não teria o efeito que causa. Mas isto é justamente para constranger a polícia, para mostrar que a polícia vem matando cidadão de bem, e não é nada disso. E isso para caracterizar como se fosse uma chacina. E, evidentemente, como chacina, causar enormes transtornos para as autoridades, principalmente para o governador do estado. Então, isso é uma forma de mascarar criminosos, é uma forma que só faz sentido porque no Brasil tem enorme repercussão em várias instituições políticas do terceiro setor e da imprensa. Senão, isso não teria nenhum efeito. Isso mostra que essa maquiagem de provas, ou seja, retirar provas contundentes para transformar traficantes em cidadãos comuns que foram massacrados pela polícia, é o jeito para tentar criar uma espécie de Carandiru no Rio de Janeiro. É uma vergonha o que está acontecendo. E isto mostra algo que o delegado Palumbo vem dizendo, esta divisão no seio da sociedade em torno de um tema que não deveria ter divisão alguma. Todo cidadão de bem nesse país deveria estar unido, apoiando medidas para combater o crime organizado e fazer com que o Brasil volte a tomar conta de território que hoje o Estado não entra mais. O que está acontecendo no país com esse crescimento do crime organizado é um retrato cabal do fracasso do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tornou-se incompetente, corrupto e, mais do que isso, um Estado que parece que não consegue mais proteger o cidadão. Por isso, é hora de reverter esta lógica e unir todos os brasileiros de bem na luta contra o crime organizado, algo que o governo e a esquerda relutam a fazer. O delegado Palumbo, quero também a sua opinião sobre isso, porque já há um movimento, algumas pessoas fazendo essa comparação entre esta operação no Rio de Janeiro e o que nós tivemos aqui no Carandiru no início dos anos 90, né? Porque se, de fato, essa comparação pegar, aí a gente sabe quais são os resultados. Aqui em São Paulo a gente teve diversos policiais respondendo por muitos anos a investigações criminais, a processos, muitos deles foram demitidos, outros tantos expulsos da corporação. Se a gente chegou em diversos resultados aqui de violação de direitos humanos, condenações das mais variadas possíveis, e se isso for de fato empregado também nessa operação do Rio de Janeiro, a tendência é que o governo e toda a força de segurança responda por isso também, né?
Este é o grande temor dos policiais. O policial, ele não tem medo de trocar tiro, não tem medo de subir o morro, não tem medo de enfrentar bandidos armados de fuzil, seja no Rio de Janeiro, onde é muito comum os policiais enfrentarem os traficantes armados com armamento de guerra, seja aqui em São Paulo, onde durante uma época teve aquele crime do Novo Cangaço, onde explodiam as cidades. Eu posso falar com muita tranquilidade que quando nós recebemos uma missão de enfrentar o Novo Cangaço, nós íamos com alegria, né? A gente gostava desse tipo de ocorrência porque a gente queria realmente defender a sociedade. O policial, ele tem receio de ser denunciado injustamente pelo Ministério Público e de ser condenado pela opinião pública e principalmente pelo Poder Judiciário. Recentemente, fui num júri de um excelente policial aqui de São Paulo que matou em legítima defesa um bandido, estava sentado nos bancos dos réus. Uma das maiores injustiças que eu presenciei na minha vida. E, infelizmente, né, a maioria dos promotores, a gente sabe que são pessoas muito honradas do bem, a promotora lá, lamentavelmente, estava literalmente esculachando este policial como se ele fosse um bandido, né? Os pais dele vendo toda essa cena, senhores, de um senhor e uma senhora de mais de 80 anos, vendo o filho que se matava de fazer bico, um dos melhores policiais da divisão de operações especiais, sentado no banco dos réus. Este é o temor do policial, este é o medo do policial. O policial não tem medo de enfrentar bandido. O policial tem medo de ser perseguido, de sofrer uma injustiça, de vir ouvidoria. Depois vem também os defensores de direitos humanos. A gente sabe que aqui tem partidos que parece que trabalham para o crime, porque entram no Supremo Tribunal querendo a DPF de volta. Eles defendem bandido com unhas e dentes. ONGs, organizações não governamentais que defendem bandidos, que ganham dinheiro, inclusive de parlamentares, que mandam através de emendas parlamentares dinheiro público para eles defenderem bandido, como se eles fossem inocentes, esses traficantes. Esses traficantes não são inocentes. E aí jogam essa narrativa de chacina. Por isso os corpos lá, todos seminus, porque eles querem jogar essa narrativa de que a polícia é um monstro, quem entrou atirando, quem entrou matando. Pera um pouquinho. Morreram policiais. Ninguém faz uma operação esperando que morram policiais. Nenhum chefe, comandante, delegado, oficial faz operação esperando que o seu policial morra. Todas as vezes que a gente comandava uma operação, a palavra era: vamos voltar vivo, vamos para prender. Agora, se o bandido atirar, aí a escolha é dele. Mas eles querem jogar essa narrativa comparando com Carandiru, mesmo com a apreensão de dezenas de fuzil, mesmo com a apreensão de explosivo, mesmo com imagens que a gente vê todos os dias nos telejornais, na Jovem Pan e na imprensa, nas redes sociais, de munições traçantes de .50, fuzil. É tão surreal o que acontece no Brasil, né? E a gente vê esses defensores, né? E presenciei isso, inclusive, na Comissão de Segurança, defendendo como se a ação da polícia não fosse legítima. É triste também, repito, o fato do governador do estado do Rio de Janeiro, que está tentando enfrentar esse problema, e tem que ser enfrentado mesmo. Uma hora isso ia ter que acontecer. Eles dominaram a maioria das comunidades. Eles pegaram para eles. Aqui é um território à parte. Aqui vocês não entram. Aqui tem barricada. Aqui a polícia, para entrar, vai ter que pedir permissão para o traficante quando tiver que assumir um posto na unidade de polícia pacificadora. Aqui nós contamos com a complacência do Poder Judiciário, que numa canetada de um juiz deu uma canetada dizendo que a polícia só pode entrar com autorização judicial. Ou seja, eles contam com o aparato da lei, que é fraca, com uma série de benefícios, como, por exemplo, a audiência de custódia criada pelo atual ministro da Justiça, o Lewandowski, quando ele fazia parte do Conselho Nacional de Justiça, que para mim foi uma aberração, né? Todo preso em flagrante, mesmo antes da audiência de custódia, já passava por um exame médico legal, por um médico credenciado da Polícia Civil, um perito médico legal, já tinha esse exame. Os autos do inquérito policial são enviados no juiz em menos de 24 horas, não, mas fizeram questão de criar uma audiência de custódia para ouvir o preso. Mas ninguém escuta a mãe dos policiais. Esses policiais que foram mortos, ninguém vai lá escutar as mães deles, ninguém vai lá escutar os pais deles, ninguém vai escutar os irmãos, os filhos, não, mas todos esses que foram presos, mais de 100 presos também, eles já passaram, estão passando por audiência de custódia, e o juiz vai perguntar
como ele foi tratado. Ou seja, uma aberração, uma inversão total de valor, Kobayashi.